Olá família, vamos para mais um evangelho. 24º capítulo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E os tópicos desse capítulo são: a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas; não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico; a coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Vamos conversar mais um pouco sobre esse evangelho. Eu fiz alguns tópicos aqui para a gente conversar, e o primeiro que eu coloquei aqui é a candeia debaixo do alqueire. O conhecimento não deve ser escondido, mas tudo a seu tempo. A aula é de acordo com o aluno. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. A gente tem muita sede de conhecimento. Eu sou fascinado por conhecimento, por tudo que é de novo. Me fascina o quanto ainda tem para aprender. Somos eternos aprendizes. E aqui vem esclarecer exatamente isso. O conhecimento sem o tempo certo, sem o amadurecimento, ele mais perturba do que ele auxilia. Então, por isso que a gente escuta da espiritualidade que a aula é de acordo com o aluno. Porque cada um tem um tempo de entendimento. Uns mais rápido, outros mais lento, cada um a seu tempo, mas todos nós estamos em evolução. E não existem os prediletos, ou aqueles que o conhecimento é revelado e a outros não. Isso não existe. Não tem nada oculto que não seja revelado, tá? Que não deva ser conhecido, mas cada um tem o seu tempo. Hoje, o conteúdo que eu busco de estudo, dentro e fora da Umbanda, se fosse há 12 anos atrás, quando o terreiro começou, com toda certeza eu não compreenderia e me perturbaria, não ia me auxiliar. Nos dias de hoje ainda eu preciso refletir muito sobre o conhecimento que chega até mim, para me compreender. Então, cada um a seu tempo. A nossa Sagrada Umbanda, o nosso terreiro, a nossa Mãe Carol nos deixa muito à vontade. Ela não tem nada oculto, não tem nada reservado somente a ela. Os guias não nos escondem nada. Só que aí o conhecimento, é o tempo de cada um. Se você faz uma pergunta rasa, a resposta vai ser rasa. E se você faz uma questão profunda, a resposta vai ser profunda. E isso não é negar o conhecimento. Antes eu achava que sim, que era nos negado conhecimento, né? Não dentro do terreiro, mas na vida. Mas é de acordo com o nosso tempo, a nossa capacidade de compreensão, nosso discernimento, que as coisas vão se abrindo para a gente. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo, mais a gente vai aumentando o nosso intelecto e vão aumentando gradativamente as perspectivas que se abrem diante de nós. Então, diante de um conhecimento simples, de uma palavra simples, de uma parábola simples, o conhecimento pode ser expandido e não tem fim. O conhecimento nunca vai ter fim. Então, a aula é de acordo com o aluno. E quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Eu nunca fiquei sem resposta da mãe, da espiritualidade, e estudamos juntos, estamos aprendendo juntos. Não é porque eu tento ministrar aqui o evangelho que eu tenho conhecimento profundo sobre o evangelho, é porque eu estudo. É somente isso, é o estudo. E aí aqui vem levantar uma questão, então por que fala Jesus por parábolas, né? Foram questionar ele. E ele revelava aos humildes o conhecimento do reino dos céus. E aos outros que não estavam, que se achavam sábios, os sabichões da época, né? Os doutores da lei, eles não estavam preparados para esse tipo de conhecimento. Eles ainda colocavam, né, nessa pirâmide, né, nessa casta que só através deles, só eles poderiam ler, então, as palavras de Deus, né? E Cristo, falando em parábolas sobre muitas coisas sobre o reino dos céus, quem não estava no conhecimento dele, ouvia e não compreendia. E isso acontece até mesmo dentro do nosso templo. Quando alguém vem visitar o nosso templo ou faz parte da assistência e não tem conhecimento sobre a Umbanda, aquilo que parece simples pra gente, que a gente compreende com uma palavra de um guia, para ele ouve, mas ele não compreende. E isso não é ocultado, é respeitado o tempo de cada um. Imagina se a gente, engatinhando no aprendizado que estamos, o guia viesse falar sobre coisas que a gente não tem compreensão, não nos iria auxiliar no nosso melhoramento, no nosso crescimento espiritual. Pelo contrário, iria perturbar a gente.
Porque enquanto a gente está numa aula, ele está querendo dar outra. E isso é respeitado com muita sabedoria e humildade e maestria por toda a espiritualidade que nos rege. E aqui e ele deixou bem claro, em todo o Evangelho de Cristo, uma coisa que ele não colocou em parábola em nenhum momento, para que todos tivessem acesso a esse conhecimento, foi que a salvação é um caminho individual e não há salvação fora da caridade e a humildade. E isso não tem parábola. Isso foi dito explicitamente em todos os momentos que ele pôde dizer a todas as pessoas que o rodeavam, até mesmo que não fossem seus discípulos. E o conhecimento é engraçado que mesmo dentro do grupo dos seus discípulos, tinha gente que não compreendeu, não tinha maturidade espiritual, nem conhecimento intelectual naquela época para compreender. E ao futuro foi guardado e foram começando a se compreender, como acontece hoje com a luz do espiritismo, da nossa crença umbanda, que vem nos esclarecer sobre parábolas que a gente não compreendia antes. E tá ali o conhecimento, ele foi dito, mas não foi compreendido. E aqui tem uma parte que eu vou focar mais, que é desse mesmo capítulo. Os sãos não precisam de médico. Vamos tentar compreender isso de uma maneira diferente. A Umbanda é um hospital que trata os seus escolhidos, os seus chamados, a nossa corrente, respeitando o tempo de cada um de nós, respeitando a doença de cada um de nós e nos auxilia a gente se curar, se melhorar, evoluir, melhorar, para que a gente consiga auxiliar o nosso próximo. E ela nos dá essa aula com muita grandeza e maestria, que faz com que a gente, se colocando como um instrumento para auxiliar o nosso próximo, quando um fala, dois escuta. Nós tomamos aula dos nossos próprios guias. E é uma ajuda mútua. Um consulente ouvindo o que ele precisa para aquele momento, para auxiliar a evolução e o melhoramento dele, para que ele consiga descobrir e despertar a paz que habita dentro, e nós estamos ouvindo e estamos aprendendo isso. E aí se a gente coloca assim, nossa, mas reforma íntima, vós sois deuses, nossa, a gente está escutando isso desde que o terreiro foi aberto, então estamos diante de uma aula repetida, e ela não é repetida. Quando a gente estuda, quando a gente lê um livro, a gente compreende algo nesse livro. E quando a gente relê ele, um tempo depois, ou logo após terminar de ler, a gente vai dando vazão e ganhando luz sobre pontos que a gente não viu. E isso não precisa de ser aulas novas, é preciso de uma compreensão melhor sobre o que é dito. A espiritualidade nos trata com muita simplicidade, ela não traz conhecimento que usam de termos e termologia que a gente não compreenda. Ela trata a gente como a gente precisa ser tratado, para que a gente compreenda de uma melhor maneira, que a gente absorva esse conhecimento, mas o fundamento é que a gente pratique. Antes da gente praticar um conhecimento, o Mané me disse isso uma vez, a gente fala, mas eu sei, tudo que sei que está sendo dito na aula, a mãe fica repetindo, mas isso aí eu já sei. Não, então, você não sabe, porque se você o soubesse, você praticava o que você está aprendendo. A prática do conhecimento é o entendimento e a compreensão perfeita daquilo que se estuda. Então, antes da gente praticar, quando eu estudo sobre caridade e eu compreendo caridade, não faz de mim caridoso. E aí eu tomei uma aula esses tempos atrás do vô, maravilhosa, que elucidou isso com uma maneira bem simples, que a fé sem ação é morta, e a gente tem esse conhecimento. Então, de que adianta tanto conhecimento sem a prática dele? De que nos auxilia? E qual é o nosso 50%? A espiritualidade sempre o faz, sempre vai fazer, sempre o fez. E é esperado da gente que a gente não guarde a receita e leia, que a gente pratique, que a gente faça a nossa parte. E isso é o tomar o remédio. E a questão que foi levantada é do que a gente quer se curar, exatamente. Porque a gente sabe que todos nós estamos em tratamento, não tem ninguém melhor do que ninguém dentro do nosso tempo. Somos tratados como iguais, uns auxiliando os outros. E do que a gente quer se curar? Cristo disse isso em seu evangelho, dizia isso para aquelas pessoas que chegavam até ele enfermas e querendo se curar. Do que você quer se curar? E aí quando ele alcançava a cura, através das palavras de Cristo, ele disse, a tua fé te curou, não foi eu que te curei. Então, a gente dentro da Umbanda, a gente se liga com essa
maravilha que é a espiritualidade, que tanto conhecimento e amor nos transmite, e a gente coloca a nossa cura na mão deles. E isso está errado. Eles estão receitando um medicamento, um tratamento, para cada um, cada qual, o seu. E eles esperam e nos auxiliam e nos motivam a tomar esse remédio. E esse remédio é a ação. Se a gente não muda, nada muda em nossa vida. A gente pede uma cura de algo que nos adoeceu, mas a gente não quer parar de fazer uso daquilo que nos adoece. E aí a gente não vê cura, e a gente não vê melhora, e a gente não compreende por quê. Então, será que é o trabalho do guia que está sendo raso? Será que eu não estou sendo visto? Será que eu não estou sendo tratado? Por mais que eu peço cura e melhoramento moral, será que Deus não está me ouvindo? Será que a espiritualidade não reconhece que eu não estou melhorando para me salvar, para me curar? E aí a questão levantada pela espiritualidade é essa: do que você quer se curar? Por que ainda você não se curou? O que está faltando? E aí fica fácil para a gente compreender que é nosso 50%. E o nosso 50% não se resume só em banho, não se resume só em pensamentos. Ele se exprime em ações, e ele precisa disso. Nós precisamos disso, porque a cura é interna, ela não é externa. Não vai ter nenhum trabalho magístico, um símbolo sagrado, que tenha essa capacidade de fazer aquilo que nos cabe fazer, o nosso 50%. A espiritualidade não vai deixar de nos auxiliar com o nosso tratamento, mas o que é pedido há muito tempo para cada um de nós é: faça a sua parte, e a gente não compreende. A gente se limita em nossa parte em pedir, 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 mas ação nenhuma. Então, a fé sem ação é morta. Então, como nós queremos nos curar? Do quê? Eu quero me curar, mas eu continuo com aquilo que me adoece? Não vai haver cura. Eu quero me curar, mas eu não coloco em prática o meu conhecimento e nem a receita que foi me dada, e não vai ter cura. E a culpa é de quem? Então não temos culpado, cada um tem o seu tempo, e isso é respeitado com muita grandeza e amor pela espiritualidade que nos rege. É dando que se recebe. A tua fé te cura. Olha que maravilhoso, eu nunca vi dentro do nosso templo, em nenhuma gira, em todos esses anos, um guia vir de terra e dizer que não valeu a pena ter vindo, que foi tempo perdido, não sei o que eu vim fazer aqui. Vocês são muito pequenos. Pelo contrário, eles sempre nos mostram, tentam nos mostrar a todo custo a grandeza que temos, que possuímos, uma centelha divina, uma parte do Criador em nós, e nos motiva a nos capacitar e acreditar o tempo todo na capacidade que temos de cocriação. Mas a gente tem que compreender a ação do que nós aprendemos, a prática do que nós do conhecimento que chega até a gente. É dando que se recebe. Não é assim que a gente tanto aprende? É muito melhor doar do que receber. Porque quem doa está em melhor condição. Não é assim? Quando um precisa, vai tirar de quem tem. Você não doa aquilo que você não possui. Mas é dando que se recebe. Então, vamos ver. A gente quer a cura de todo nossa corrente. A gente quer a cura de toda a nossa família, os nossos familiares, o nosso país, o nosso planeta. Mas a cura tem que passar por nós primeiro. Então, quando a gente senta na nossa zona de conforto, sem buscar melhorar nossas ações, sem praticar aquilo que a gente aprende, a gente não se cura, a gente não se melhora, e a gente só sabe fazer com grandeza e maestria o que é mais simples. É o que é a maior onda, é o caminho largo. É julgar, criticar e apontar falhas em todos que ainda não se curaram. E esquecemos de olhar para nós. Só que quando eu movimento uma energia densa e negativa para o meu próximo, ela passa por mim primeiro. É pela minha boca que ela sai. É pelo meu pensamento que ele é criado. Então como que eu quero me curar? Como eu posso me melhorar se eu carrego tanto veneno nas minhas palavras? E esse veneno, será que não fica em mim? Será que essa energia densa não está passando por mim primeiro? Então, como se dá a cura? Toda vez que a gente eleva nossos pensamentos a Deus, ao Criador, e a gente emana luz ao nosso próximo, essa luz passa por nós primeiro. Então é dando que se recebe. Toda vez que eu me coloco à disposição da espiritualidade para que eu seja um instrumento útil à caridade, esse guia
essa luz, antes de chegar ao consulente, será que ela não passa por mim primeiro? E a gente não quer aceitar isso, porque é muito simples se melhorar, mas a gente não quer aceitar isso. A cura, ela já existe e ela está dentro de nós, ela não está fora. Só que toda vez que eu manipulo essas energias sutis do Criador, da espiritualidade, melhorando minha energia, colocando em prática todas as instruções que nos é passado o tempo todo para a gente passar por todas as situações, inclusive esta, neste momento tão crítico que a humanidade vive, quando eu elevo meus pensamentos emanando luz para o meu próximo, para o meu familiar, para alguém que eu vejo que está necessitando de auxílio, de saúde, de paz, de discernimento, de bom ânimo, de fé, essa energia passa por mim. E é assim que a gente se cura. Não tem como a gente se melhorar jogando veneno no próximo, tentando contaminar o próximo, criticar o próximo, pesar o próximo, julgar o próximo. Isso tudo passa por mim primeiro. Então eu fico denso. E eu estando denso, energias iguais se atraem. E eu não consigo ver o auxílio da espiritualidade que tanto é dada e não é vista. Aceitamos que a gente é um instrumento de cura, de caminho, de caridade. A gente se vê em tratamento, a gente reconhece algumas vezes a dura custa que estamos doentes, que precisamos nos curar. E quando a gente aceita isso, aí a gente quer se chicotear, se maltratar por não aceitar ter ficado doente com um medicamento ao alcance das nossas mãos. A espiritualidade nos dá o tempo todo auxílio para isso, e ainda assim a gente adoece, aí a gente abaixa e abraça o milindre e fica, por que eu fiz essa, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não podia ter me adoecido nesse sentido? Eu estava sendo instruído o tempo todo para me vigiar, né? e ter atenção e pôr foco nisso que está me adoecendo. E olha só, não é assim. Tudo é visto e tudo é válido. A gente aprende no amor e isso é maravilhoso. Mas a gente também aprende na dor. A gente sai mais forte quando a gente cai do que quando a gente não cai. A gente se levanta com uma força e uma grandeza muito maior e com uma experiência vivida, passada. É testemunho, né? A gente passou por aquilo. E aí a gente compreende o que é de fato aquilo. E isso nos permite, com uma grandeza muito maior, um start muito mais rápido de ver, olha, você já passou por isso, não vai querer voltar nessa aula que dói. E aí a gente aprende. Então a gente tem que parar de ficar se martirizando, de falar, eu sou doente, eu tô precisando de auxílio. Tudo bem, todos estamos. Quem aqui na Terra não tem mancha? Quem aqui é o espírito puro, evoluído, melhor? Não existe, somos iguais. Mas a gente tem que acreditar que mesmo em tratamento é possível ajudar o tratamento do próximo, porque é dando que se recebe. Toda vez que eu tento auxiliar meu próximo, seja lá em que sentido for, me doando, isso é caridade em ação, e essa caridade passa por mim, e a gente vai se tratando com mais rapidez. Auxiliar sem se contaminar, a gente precisa de muita vigília e de muito tato, porque às vezes a gente se envolve tanto com problemas de pessoas que estão à nossa volta e a gente acaba se contaminando sem querer, porque a gente cai na mesma armadilha que a gente faz para com a gente. A espiritualidade nos auxilia, ela conhece o nosso tratamento, o nosso tempo, mas ela não pode se contaminar com isso, porque senão ela para de fazer o trabalho dela. E é isso que nós temos que colocar em prática e aprender, tentar compreender de uma maneira melhor. Se é dando que se recebe, eu tenho que estar bem primeiro. Primeiro eu. Vamos para a aula das 7. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, quinto é eu. Porque a gente só doa aquilo que a gente possui. Então a gente tem que se levantar. Aceitar que sim, se nos falta capacidade, somos capacitados. Desde que a gente se movimente para a ação da caridade do próximo. Então, é possível sim eu ter compaixão, empatia e me doar sem levar essa bagagem para mim. A cura do próximo não está nas nossas mãos. O que está ao nosso alcance é aquilo que eu crio para mim. Então eu
tenho o poder de me curar, mas eu não tenho o poder de curar o próximo. Isso é parte dele. O que ele faz é o que nós fazemos diante da espiritualidade. Ele toma o remédio dele, segundo o tempo dele. E igualmente é nós. Então, a gente tem que ter muito amor, não é egoísmo, é muito amor para se vigiar, se amar, tentar se curar o tempo todo de tudo aquilo que nos faz mal, desapegar disso para que a gente se cure de fato e melhore, que mude a nossa aula, o nosso tratamento, porque a evolução é contínua, nunca deixaremos de aprender, de melhorar, enfim, para que a gente consiga respeitar o quadrado do próximo. Então a gente pode auxiliar, a gente pode nos doar, mas cura é individual, parte de dentro, depende do outro. A espiritualidade vem a todo tempo, há anos, nos auxiliando, nos doando luz, doando amor. E por que a gente não se curou? Porque depende de nós. Então depende de mim me curar, da minha fé. Mas para isso eu preciso ter fé positiva, acreditar na minha capacidade, melhorar meus sonhos, ter perspectiva e esperança, me encher de bom ânimo, ser grato. Então isso depende de mim, não é da espiritualidade. Ah, Deus não me ama mais porque eu tô bravinho, chuchitado? O amor vai ser sempre dado. Vai depender de mim aceitar esse amor ou não. Não se ajuda quem não quer ajuda, não é isso? Então não tem como, por mais que a gente queira, que a gente ame o nosso próximo, não está nas nossas mãos essa ação de curar. Está de auxiliar, de prescrever um remédio, um tratamento, auxiliando, doando amor. Mas a cura é dele, é parte de cada um de nós. Então, o que é feito pela espiritualidade? Tudo que está ao alcance dela, de todas as maneiras, para nos auxiliar o mais rápido possível de se libertar, de se levantar, de despertar o Deus co-criador maravilhoso de coisas maravilhosas que habita dentro. Mas isso depende de cada um de nós e não deles. Não é assim? Fácil, difícil, aí é uma questão de ponto de vista, porque somos amparados o tempo todo. E somos chamados o tempo todo. Vamos, levanta, ergue essa cabeça, acredita em você, tenha fé positiva, acredita nos seus sonhos, se encha de esperança e de bom ânimo. E é esperado o quê? A minha parte, a sua parte, a parte de cada um de nós. Porque a parte deles é feita o tempo todo, sempre foi. Antes da Umbanda, sem Umbanda, porque não estamos limitados nem fechados. A Umbanda é uma crença maravilhosa que nos liberta e pede isso, para que a gente acredite na capacidade que habita dentro, que eu não preciso de intermediários para me conectar com o Criador. Mas isso tem que despertar dentro, não é fora. A fé sem ação é morta, a prática do conhecimento é compreender a aula, já falei. E aí vem aquela questão de a gente que tem sede de conhecimento, sempre que está querendo ver novas coisas. Olha só, diante da faculdade Kaberomaru de Aruanda, quanto conhecimento ainda tem para ser passado para nós? O que é esperado então? Será que as aulas são repetidas? Eu acho que não. Porque se a gente ainda não compreendeu uma aula, a gente não pode mudar de aula. E o que é, de fato, compreender essa aula? É exatamente isso, é a ação dessa aula. Não é ler sobre caridade e salvação e se ver caridoso e salvo. Não é ler sobre amor e empatia e ser empata. É necessário uma ação. Então, se a gente não colocar em prática as aulas que estão sendo passadas repetidamente, para que a gente veja em novas perspectivas e coloque isso em ação, não vai mudar. E para muitos fica cansativo, fica pesado. Não quero mais ouvir isso, porque isso eu já sei. Não sabemos. Porque se soubéssemos, estaríamos praticando esta aula e estaríamos diante de novos conhecimentos. É limitado? Então, não existe limite. O limite, quem dá, somos nós. A aula é de acordo com o aluno. E quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, eu falo isso de causa própria, porque eu sempre estou aprendendo algo novo o tempo todo, dentro e fora do terreiro, pelas minhas buscas, mas falta muita prática daquilo tudo que chega até mim. E eu não posso dizer com grandeza que, eu sei. Não, eu não sei porque eu não pratico.
se eu praticasse, estaria muito melhor. Estaria muito melhor. E esse melhor é auxiliar mais. As pessoas acham que a busca do melhoramento moral é para virar estrela e partir. E é para a gente compartilhar. A gente se melhorando, aumentando o que é bom dentro. Porque nós só doamos o que tem dentro. E como foi dito, o mestre nos ensinou isso. Contamina o homem pelo que sai da sua boca e não pelo que entra. Então é dando que se recebe. Você quer seu melhoramento? Coloque melhoramento para com o próximo, para que ele passe por você primeiro. Não adianta eu querer melhoramento, querer ter paz e me amar, só jogando veneno e destilando veneno e criticando e pesando o próximo, porque isso tudo está passando por mim primeiro. Quando um fala, dois ouvem, porque a conversa é sempre a dois. E eu vou até brincou, não entendo vocês dizem, não compreendemos a dualidade ainda, estamos aprendendo. Eu sou luz. Mas eu sou trevas. Onde há luz, não há trevas. Ele disse que não entende isso. E é verdade. A gente quer, de fato, ficar segurando esse peso todo, dizendo que temos defeitos, e temos santidade. Temos luz. Aonde há luz, não há trevas. Então é necessário que a gente se acenda. E isso é parte individual, é parte de cada um de nós. Fazer bom uso da capacidade que temos. Fazer bom uso de todas as qualidades que temos, sejam elas boas ou não. Mas fazer o bom uso delas não é usá-las para o mal, é pagar o mal com o bem, mas é dando que se recebe. Então que a paz do próximo passe por você, pela sua mente, pela sua boca, pela sua ação. Assim você vai estar recebendo paz, porque não é o egoísmo que traz a paz, é a humildade, é a caridade. Toda vez que a gente se movimenta para auxiliar nosso próximo com um abraço, com um tempo, com um ouvido, com um bom conselho, isso tudo passa por nós primeiro e é assim que a gente recebe. É dando que se recebe. Então aí a gente começa a raciocinar diante de tantos medicamentos prescritos, de tantos tratamentos que foram postos diante de cada um de nós. Nós fizemos a nossa parte. E aí a gente senta e fala que a aula é repetida. Eu acho que não é repetida. Eu acho que ela é válida, útil e necessária para que a gente pratique isso e se liberte. Porque o estudo nunca vai parar. O tratamento não vai parar. A evolução ela é contínua, mas o tempo é de cada um de nós. Então o que nos é esperado, e não é cobrado, é nos esperado que a gente se acenda, que a gente desperte este Deus co-criador que habita dentro de coisas boas, para que a gente coloque em ação, na prática, esse movimento do bem, para que ele passe por nós primeiro. É dando que se recebe. Do que a gente quer se curar. E por que não nos curamos ainda? Eu ouvi do vô que a gente coloca nas nossas orações diárias isso. Eu preciso. Precisa do quê? Tudo que nós precisamos já temos e está dentro. E a gente cansa e não consegue encontrar fora, porque está dentro. Então a paz não está nas coisas e não está fora, está dentro. A cura está dentro, é a ação. Contamina o homem pelo que sai da boca dele e não pelo que entra. E é isso que a gente precisa compreender para que a gente facilite o nosso tratamento, o tratamento da nossa corrente, a fim de que seja cada dia maior o alcance da nossa caridade, que a gente consiga auxiliar mais gente, o conjunto todo. Mas isso precisa de pequenas ações, da sua, da minha, de todos nós. Mas o tempo é nosso, cada um ao seu. Então, uma mesma aula repetida, cada vez mais eu vejo pontos de vista diferentes se eu tento estudá-la, e cada vez mais fica cansativo para quem não quer compreender de fato o que está sendo dito. Então, o tempo é de cada um. A aula nunca se repete. A gente sempre aprende de perspectivas e maneiras diferentes, e uma coisa se liga à outra, porque nós fazemos parte do todo. Então eu sou nós. Fazemos parte. Somos um uno com o Criador. Mas é necessário que essa pequena parte minha se eleve cada vez mais. Porque eu só dou aquilo que eu possuo.
Fala a boca o que o coração é cheio. Então como pode a gente deitar todo dia pedindo cura se a gente envenena o tempo todo com as nossas ações, com a nossa boca, com o nosso pensamento, a vida dos nossos próximos, inclusive da nossa própria corrente? É necessário nossas boas ações para que isso passe por nós primeiro, nos auxilie e sirva como um antibiótico para que a gente se acenda mais rápido, porque é isso que hoje está sendo pedido. O tempo é muito curto, apesar dele não existir. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês descubram que ninguém pode mais do que Deus e vós sois deuses. A cura está dentro de cada um de nós e depende de que nós coloque ela em ação para que a gente se liberte de coisas que nos fazem mal. Desapegue do que te faz mal. É só assim que vem a cura, mas ela é dentro, ela não é fora. Muito obrigado, até a próxima aula.